Seja bem-vindo e bem-vinda ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, falando diretamente do Delas Day, o maior evento para mulheres do estado, trazendo histórias inspiradoras, falando sobre liderança, inovação, ciência, tecnologia, cultura, empreendedorismo, entre muitos outros temas. Eu sou Lívia Machado, vou pedir para você ficar comigo até o fim, porque a gente vai conversar com a Anne Williams, advogada e também fundadora do Instituto Nelson Williams. Obrigada pela sua participação com a gente aqui no podcast. Eu que agradeço e eu confesso que eu estou ficando encantada. Já estou encantada, já tem algumas horas, com toda a estrutura do Delas Day hoje. Vocês que não puderam vir presencialmente, se organizem, porque esse é realmente o maior evento, se duvidar, o maior evento de empreendedorismo do Brasil. Certo, e agora, trazendo um pouco a sua história, você é bem nova, mãe de 4 filhos, advogada, né? Trabalha também com causas sociais muito importantes. Falar sobre a representatividade feminina, o protagonismo feminino da mulher jovem, da mulher da nossa geração. Eu adorei o jovem, você repetiu acho que 2 vezes jovem, eu me senti de fato jovem, eu estou extremamente feliz com isso. Mas eu falo que a gente tem uma missão ainda. Não só, eu acho que muitas mulheres construíram um caminho para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós tivéssemos o nosso espaço. Então, negar toda essa construção seria descredibilizar um trabalho que foi feito quando esse espaço não era nosso. Então, quando a gente ocupa essas cadeiras e a gente olha ainda para uma geração de outras mulheres que vão se inspirar no nosso trabalho, a gente está falando de legado. Então, é o legado que a gente vai trazer para que a nossa vida seja uma vida alinhada aos nossos propósitos, aos propósitos que a gente acredita que a gente possa contribuir para o mundo, para que essa entrega seja reconhecida como um legado. Então, o Instituto Nelson Williams, ele foi fundado em 2017. Em 2017, nós fundamos o Instituto nos eixos de educação e direito para alcançar a justiça social. Hoje, a gente acredita numa transformação social para fortalecer o Estado democrático. Então, a gente entende que para fazer todos os trabalhos que o Instituto realiza, hoje nós estamos em todos os estados da federação. São mais de 75 mil pessoas impactadas ao longo desses 8 anos. A gente acredita que as pessoas tenham que ter a cultura da legalidade fortalecida. Então, a cultura da legalidade ainda é um tema, não é um tema tão novo, mas é um tema pouco falado no Brasil. A gente está falando de educação cidadã, educação, de fortalecimento do exercício da cidadania para a população. Uma população que tem uma Constituição maravilhosa, mas que ainda não exerce seus direitos de fato, como deveria. E a gente pode falar sobre a questão da reivindicação dos direitos e também dos direitos das mulheres, entendendo que o mês de março ele é simbólico para a gente, né, por se tratar do mês da mulher. E como é, na sua visão, também trabalhar o empreendedorismo, estar à frente do Instituto e, de repente, servir como inspiração para as futuras gerações? Eu vou contar o que eu contei na palestra. Eu tenho uma curiosidade, porque o empreender ele está na minha veia. Minha mãe trabalhava com meu pai, era empreendedora no ramo da saúde, mas ela chegou a ter outros negócios. E ali, nesse estímulo, nesse início de empreender dela, o lugar que ela amadureceu, que teve o acolhimento, que fez o despertar dela ser um despertar consciente foi o Sebrae. Então, eu frequentava desde pequenas feiras do Sebrae e tinha ali um momento, eu lembro que eu virei até atração de feira uma vez, porque eu escutava tanto, que eu com 5 anos decorava o discurso inteiro dos produtos que a gente tinha nas feiras. Eu acabava falando isso com muita frequência, era até engraçado. Tem algumas fotos minhas, menininha, em cima de um palanque, falando sobre os produtos que minha mãe representava. Então, eu falo que eu tenho um empreender ali na veia realmente muito cedo. E quando a gente fala dessa consciência de direitos das mulheres e a importância disso, é porque a gente não sabe, nessa geração, o que é não ter, pelo menos não no Brasil. Em outras realidades, o não ter os direitos é muito claro. Quando a gente não tem uma formação
educacional, que mostra a importância dessa construção histórica dos direitos até hoje, a gente acaba não valorizando o dia 8 de março. A gente não entende a importância de falar dos direitos das mulheres, porque muitas mulheres ainda hoje, como já têm esse direito adquirido e não teve que lutar por ele, não entende como ele é tão recente e que ele ainda assim é frágil. Sim. Porque no primeiro momento de crise é o direito da mulher que retrocede. Exatamente. É o direito da mulher que fica vulnerável. Então hoje a gente tem sim que comemorar os espaços que nós adquirimos, mas a gente tem que entender a luta histórica para adquirir esses espaços e para que a gente não retroceda nenhum direito conquistado. Isso a gente só vai entender com educação, conhecendo a história do nosso país, conhecendo a história do direito da mulher, o porquê que hoje nós temos acesso a esses espaços. A esse espaço como o Sebrae tem tanto fomentado, espaços que a gente tem tido o privilégio de ter aqui o nosso microfone e de poder fazer as nossas escolhas com liberdade. E como é que você avalia os resultados até hoje, né? Tendo em vista já a atuação de vocês há tanto tempo, desde 2017? O Instituto, ele também vai amadurecendo. Então, são 75 mil pessoas impactadas ao longo desse tempo de existência e cada vez mais a gente vai aperfeiçoando a nossa inteligência de impacto social. A gente tem uma inteligência por trás dos nossos projetos. Então, hoje, a gente consegue avaliar, não só avaliar no sentido de resultado, quantas pessoas a gente formou, mas quantas pessoas a gente de fato transformou em algum ponto daquelas vidas. Por exemplo, com o conhecimento dos seus direitos, com a cultura da legalidade, nós temos ali características que nós trabalhamos com mais de 1.000 jovens, apenas ano passado, só nesse programa, onde os jovens passaram a conhecer os seus direitos, se reconhecer como cidadãos de direitos, saber como acessar sistema de justiça, acessar políticas públicas e exercer a sua cidadania. Então, só isso a gente já fala de 1.000 jovens transformados que certamente vão se relacionar de forma diferente, com um protagonismo, mas não só entendendo que ele é um cidadão de direitos e de deveres também. Que o meu direito, ele tem que respeitar o seu direito. E que essa dinâmica da sociedade, entendendo essa dinâmica também de Estado, vai fazer com que o meu protagonismo me garanta os direitos básicos, uma vida digna. Então, a gente mensura o impacto hoje com a qualidade de vida com que essas pessoas que passaram pelo histórico, pelo Instituto Nelson Williams, hoje eles têm. Certo. E para a gente finalizar, que dica deixaria então para as mulheres, para as empreendedoras que estão aqui e também nos assistem no podcast do Sebrae? Olha, gente, muitos dos nossos espaços, eles não vão ser dados. Muitos dos nossos espaços, eles vão ser parte do nosso posicionamento, da nossa construção, do nosso interesse, sim, mas muitas vezes do caminho que a gente vai fazer, das portas que nós vamos abrir. Então, muitas vezes, a gente fala do Dia da Mulher ou dos espaços que a gente ocupa, como se esses espaços eles fossem facilmente ocupados. Eu peço para que você, mulher, tanto em situação de privilégio ou não, seja sensível, porque eu tenho certeza que ao longo da sua jornada você vai ter que ter resiliência para manter as posições que você deseja ocupar. Se assim for. Também se assim não for, que você possa ser resiliente para sustentar diante de uma sociedade com tantas pressões a sua vontade. Que você fortaleça o seu autoconhecimento, para que você saiba o que você quer na sua vida pessoal. Seja uma vida com uma exponente carreira de sucesso ou uma vida com uma exponente vida dedicada à sua família. Saiba o que você quer. Esteja consciente do seu propósito de vida, do seu desejo e siga isso com a sua resiliência. Fortaleça a sua resiliência para que você tenha uma vida feliz. A mulher hoje, acho que ela busca espaços, mas também uma vida feliz, alinhada com o que ela acredita. Anne, quero agradecer sua participação com a gente no podcast, com uma lembrança produzida por uma empresária atendida pelo Sebrae. Abrir? Pode abrir. Eu vou abrir. Então fica todo mundo curioso. As pessoas abrem? Aqui todo mundo abre. Todo mundo abre, olha. A gente fala assim, será que eu vou abrir? Vou abrir agora para vocês. E também com a palavra do Sebrae, do Delas Day. E agradecer sua participação com a gente, então, através dessa lembrança. Maravilhoso. Olha que lindo! Lindo, lindo, lindo! E olha a qualidade, gente. Adorei. Muito obrigada e parabéns pelo espaço.
E essa foi mais uma edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, diretamente do Delas Day, o maior evento para mulheres do estado. Fique com a gente, então, nas próximas edições. Compartilhe o link do YouTube com seus amigos e familiares e não se esqueça de seguir, então, o YouTube do Sebrae Mato Grosso do Sul. Até a próxima. Tchau, tchau.